Você já desejou tanto alguém que o simples ato de fechar os olhos te leva direto para ele? Já sentiu o gosto de um beijo mesmo sem estar mais com os lábios colados? Já acordou no meio da madrugada com o corpo em chamas, só porque lembrou do toque certo, na hora exata? Sejam muito bem-vindas ao canal Histórias de Amor e Desejos. Hoje, vocês vão continuar mergulhando comigo nessa história que começou com um atraso no aeroporto, mas que está longe de terminar. Se você ama histórias que fazem o coração acelerar e a imaginação ir longe, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com aquela amiga que também ama uma boa tensão romântica. E claro, comenta aqui de onde você está ouvindo essa história hoje. Agora, relaxa, respira fundo e vem comigo. Porque essa noite ainda tem muito o que revelar. Depois daquele beijo, depois daquela primeira noite em Lisboa, eu achava que estava preparada para o que viria a seguir. Mas não estava. Porque com ele, tudo era diferente. Daniel me olhava como se o mundo fosse feito de detalhes, e eu era o mais fascinante de todos. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e o corpo ainda embriagado pelo toque dele. Ele dormia ao meu lado, tranquilo, com o braço estendido sobre minha cintura e a respiração calma, ritmada. Fiquei ali por minutos, observando. A barba por fazer, o cabelo bagunçado, a pele aquecida. E pensei, como alguém que era um completo estranho há poucos dias já se tornou esse lugar onde meu corpo se sente em casa. Me levantei devagar, sem querer acordá-lo, e fui até a janela. Lisboa lá fora tinha um ar de poesia. Gente caminhando apressada, cafés abrindo suas portas, o cheiro do pão fresco no ar. Mas ali dentro, havia um silêncio que dizia mais do que 1000 conversas. Quando ele despertou, os olhos ainda entreabertos me buscaram na luz da manhã. "Você está linda aí", murmurou, com a voz rouca de sono. Meu corpo reagiu na hora. Aquele tom baixo, aquela forma lenta de me olhar, como se já me conhecesse há vidas. Ele se levantou, caminhou até mim sem pressa, e me abraçou por trás, colando nossos corpos. "Fica mais um pouco", sussurrou, encostando os lábios na minha nuca. E eu fiquei. A segunda vez que fizemos amor foi diferente. Não havia mais tensão do desconhecido, mas uma entrega mais profunda. Era como se nossos corpos estivessem se reconhecendo, se decorando. Os movimentos eram mais lentos, mais conectados. Ele explorava cada parte minha com uma atenção quase sagrada, como se estivesse aprendendo um idioma novo e quisesse absorver cada nuance. Beijava meus ombros, minhas costas, descia até a base da coluna, e voltava com a ponta da língua fazendo trilhas invisíveis na minha pele. Meus dedos se agarravam aos lençóis, não por timidez, mas por puro prazer. Ele sussurrava meu nome como se fosse uma prece. E eu respondia com gemidos abafados e olhos fechados, completamente entregue. Depois, deitamos de frente um para o outro, ainda nus, com os corpos colados e as respirações sincronizadas. "O que a gente vai fazer agora?" perguntei, num sussurro quase tímido. Ele sorriu, passando o polegar pela minha bochecha. "A gente vai viver. Sem pressa, sem promessa. Mas com intensidade." Aquelas palavras me tocaram de um jeito estranho. Parte de mim queria ouvir juras, rótulos, planos. Mas a outra parte, aquela mais selvagem, mais livre, só queria exatamente isso, intensidade. O resto do dia foi como um delírio bom. Tomamos café em uma padaria pequena, de mãos dadas. Caminhamos pelas ruas da cidade, entre beijos rápidos,
toques discretos e sorrisos cúmplices. À tarde, ele me levou até um mirante onde, segundo ele, Lisboa se despe aos poucos. E eu me deixei despir também, não com as mãos, mas com os gestos, os olhares e as verdades que escorriam entre uma conversa e outra. Contei coisas que nunca tinha dito a ninguém. E ouvi dele segredos que ele dizia nunca ter compartilhado. Era como se as almas estivessem nuas, antes mesmo que os corpos voltassem a se tocar. Mas foi naquela noite, naquela segunda noite, que algo em mim se rompeu. Foi naquela segunda noite, com a cidade adormecida do lado de fora e meu corpo aceso por dentro, que eu descobri o quanto ainda podia sentir. Daniel me olhava como se tivesse tempo, como se o prazer não estivesse na pressa, mas no processo. Ele não me despia só com as mãos, mas com os olhos. Me via. Me lia. Me entendia em silêncios. Cada gesto dele era um convite. Cada toque, uma promessa. Quando ele se ajoelhou diante de mim, me puxando pela cintura com uma firmeza doce, senti minhas pernas tremerem. Era como se ele soubesse exatamente onde meu corpo escondia seus segredos. E um a um, ele foi desvendando todos. Fiquei de pé diante dele, apenas com a luz do abajur iluminando nossos contornos. Ele beijou meu ventre como quem agradece por algo sagrado. Depois, subiu lentamente, deixando um rastro quente na minha pele. Quando seus olhos encontraram os meus, havia ali um brilho de admiração e desejo ao mesmo tempo. Você tem ideia do quanto é linda? Ele perguntou. E eu não soube o que responder. Talvez porque aquela beleza que ele enxergava não estava só do lado de fora. Era como se ele tivesse conseguido abrir janelas dentro de mim que eu mesma mantinha fechadas há anos. E com isso, minha forma de me enxergar também estava mudando. Ele me deitou devagar no sofá, deixando beijos leves no meu pescoço, nos ombros, na curva dos seios, até chegar onde minha pele já pulsava. E quando ele tocou com os lábios entre minhas coxas, o mundo ao redor desapareceu. Meu corpo se arqueou, minhas mãos buscaram os cabelos dele, e minha respiração se desfez em gemidos que escapavam sem controle. Era diferente de tudo. Porque ele não tinha pressa, e porque eu não queria que terminasse. Era entrega. Era desejo. Mas também era cuidado. Um cuidado que me deixava vulnerável, mas nunca exposta. Ele me tocava como se meu prazer fosse o dele. Como se aquilo não fosse apenas sexo, fosse conexão. Depois, quando tudo se acalmou, deitei no peito dele, sentindo o coração bater forte sob minha orelha. Ele me envolveu com os braços, como se quisesse me proteger do mundo, ou talvez só do amanhã. Ficamos em silêncio por longos minutos. Não era necessário falar. Meu corpo ainda vibrava, ainda quente, ainda desejando mais. E ao mesmo tempo, sentia uma paz quase assustadora. O que estamos fazendo? Perguntei, sem me mover. Ele beijou o topo da minha cabeça. Vivendo. Permitindo. Se for para rotular, que seja com verdade. Mas por agora, deixa só acontecer. Eu devia estar com medo. Eu devia estar tentando manter o controle. Mas não. Pela primeira vez em muito tempo, eu só queria viver aquele agora. Queria que ele me mostrasse todos os lados dele. Queria descobrir do que ele gostava, o que odiava, o que o fazia rir de verdade. Queria saber o que ele pensava quando ficava em silêncio e o que sonhava quando dormia com a testa franzida. Mas mais do que isso, eu queria mais da pele dele.
do gosto dele, do cheiro, da voz rouca sussurrando coisas no escuro. E ele parecia sentir isso também. Na madrugada, me acordou com beijos nas costas, lentos, molhados. Suas mãos percorriam minhas coxas por baixo do lençol, e quando seus dedos encontraram novamente o ponto certo, meu corpo respondeu na hora. Ele me virou de frente para ele, e dessa vez foi diferente de tudo que havíamos feito. Era mais bruto, mais urgente, ainda respeitoso, ainda cheio de intenção, mas com um ritmo que dizia tudo: a saudade já tinha começado, mesmo com a gente ainda junto. As estocadas eram firmes, profundas, e cada vez que ele dizia meu nome entre dentes, algo em mim explodia. Me sentia viva. Me sentia mulher. Me sentia desejada como nunca antes. Depois, ficamos ofegantes, nus, suados, colados. Você vai embora amanhã? Ele perguntou. E a pergunta ficou suspensa no ar. Ainda não sei, respondi. Mas no fundo, eu sabia que não queria ir. Não agora. Não assim. Ele se aproximou, me deu um beijo calmo, e disse: fica só mais uma noite. Sorri, ainda sem fôlego. Só mais uma? Ele me encarou com um sorriso torto e respondeu: por enquanto. E naquele momento, percebi que, por mais que meu voo estivesse marcado, meu coração já tinha decidido ficar. A manhã seguinte chegou devagar, com a luz suave atravessando as cortinas e o cheiro do corpo dele ainda grudado no meu. Daniel já não estava na cama, mas o travesseiro ao meu lado ainda estava quente. Ouvi sons vindos da cozinha, xícaras, passos, a chaleira apitando. Vesti uma das camisas dele e segui o cheiro do café. Lá estava ele, de costas, preparando o desjejum como se fôssemos um casal com rotina, como se aquilo tudo fosse normal. E talvez, de algum jeito torto e lindo, já fosse. Ele se virou, me viu ali parada na porta e sorriu. Bom dia, mulher misteriosa do aeroporto. Sorri de volta. Bom dia, homem da porta vermelha. Ele riu. E então me puxou pela cintura como se aquele movimento já fosse parte do nosso cotidiano. Tomamos café com os pés entrelaçados debaixo da mesa e os olhos presos um no outro. Falávamos de coisas simples, a infância dele no interior da França, minha mania de dormir com a televisão ligada, os pratos que sabíamos cozinhar e os que sempre queimávamos. A leveza daquilo me fazia esquecer que, no fundo, éramos dois desconhecidos tentando não se perder depois de um encontro improvável. Mas eu sentia. Sentia nos gestos, nos toques espontâneos, na forma como ele me olhava quando eu estava distraída. Era mais do que atração. Era como se ele enxergasse minhas rachaduras, e mesmo assim quisesse ficar. Mais tarde, saímos para caminhar pela cidade. As ruas estreitas de Lisboa pareciam mais bonitas quando os dedos dele entrelaçavam os meus. Entramos em uma loja de discos antigos, experimentamos doces que eu mal conseguia pronunciar, tiramos fotos rindo de coisas bobas. Eu não lembrava da última vez que tinha me sentido tão leve. E ele parecia estar no mesmo compasso. Não tentava me impressionar. Não fazia promessas. Apenas estava ali. Inteiro. Presente. Completamente entregue ao momento. Era isso que me deixava mais vulnerável. Porque eu sabia o quanto era raro encontrar alguém disposto a estar. Só estar. No fim da tarde, voltamos ao apartamento. E assim que a porta se fechou atrás de nós,
ele me encostou na parede com uma intensidade diferente. Não havia palavras. Só respiração. Olhos. Desejo cru. Me beijou como quem esperou o dia todo por isso. Minhas pernas se firmaram em volta da cintura dele e as mãos dele seguraram meu corpo com uma fome que não era só física. Era emocional. Era como se ele dissesse: você é minha agora. E eu era. Ali, naquela parede, com os corpos colados, eu sentia que não precisava fugir. Que podia me perder. Que merecia sentir tudo aquilo. Aquela transa foi mais intensa. Mais quente. Mais animal. Daniel me virava, me conduzia, me possuía com os olhos fechados e os dentes cravados na pele. Gemi seu nome tantas vezes que perdi a noção do tempo. Ele sussurrava palavrões em francês no meu ouvido, e eu não entendia metade do que ele dizia, mas aquilo me deixava ainda mais acesa. Me sentia viva. Sentia meu corpo queimando de dentro para fora. Me via sendo outra mulher ali, mais ousada, mais livre, mais dona de mim. E ele parecia adorar isso. Me incentivava. Me provocava. Me admirava. Era sexo, sim. Mas era mais do que isso. Era afirmação. Era reconexão. Era um grito silencioso do tipo: eu ainda existo. Depois, caímos na cama exaustos. Nossos corpos colados, corações acelerados. A respiração dele se misturava com a minha, como se fôssemos uma coisa só. Fiquei olhando para o teto, tentando processar tudo. E ele, com a mão sobre meu ventre, disse em voz baixa: você me faz querer esquecer o mundo. Virei o rosto devagar e encarei aqueles olhos tão cheios de sinceridade que chegavam a doer. E você me faz lembrar quem eu sou. Ele sorriu, e depois me beijou com calma. Um beijo demorado, profundo. Como se estivesse selando algo que nem sabíamos que existia, mas já sentíamos forte demais para ignorar. Naquela noite, não falamos sobre o dia seguinte. Não tocamos no assunto da minha passagem. Não havia espaço para despedidas naquela cama. Só havia espaço para mais beijos. Mais toques. Mais verdades não ditas, mas sentidas na pele. Dormimos abraçados. E eu sabia que quando acordasse, alguma decisão precisaria ser tomada. Mas, por enquanto, tudo o que eu queria era ficar ali. No peito dele. No calor dele. No mundo que ele tinha aberto dentro de mim. Acordei no meio da madrugada com a sensação de que algo estava prestes a mudar. A respiração de Daniel estava calma, o braço dele ainda envolvia meu corpo como um porto seguro, mas dentro de mim, uma inquietação começava a crescer. O relógio marcava 3h42. O mundo lá fora dormia, mas minha mente girava. Minha passagem de volta era para o fim da tarde. E mesmo que uma parte de mim quisesse fingir que isso não importava, a realidade batia na porta como um visitante indesejado. Será que o que vivemos nesses 2 dias intensos sobreviveria ao retorno à vida real? Será que o encanto resistiria ao tempo, à distância, ao cotidiano que inevitavelmente me esperava? Levantei devagar para não acordá-lo. Fui até a janela e olhei a cidade dormindo. Lisboa, com sua calma noturna, parecia me observar de volta, silenciosa, cúmplice. Meus dedos roçaram a moldura da janela e meus pensamentos voltaram ao momento em que os conheci. Tão aleatório, e ao mesmo tempo, tão certeiro. O que me faria ir embora agora?
E o que me faria ficar? Comecei a listar prós e contras mentalmente, mas toda lógica parecia desabar quando eu lembrava da maneira como Daniel me tocava, como ele me olhava, como me fazia sentir. Eu sabia que havia desejo intenso, profundo, carnal. Mas havia algo a mais. Algo que eu não estava pronta para nomear, mas que também não podia ignorar. Voltei para a cama. Ele ainda dormia, nu, com os lençóis bagunçados revelando partes do corpo que eu já conhecia de olhos fechados. Me deitei ao lado dele e deslizei os dedos por sua pele devagar. Seus olhos se abriram, sonolentos, e ele sorriu ao me ver. Você estava onde? Sussurrou. Pensando, respondi. Ele me puxou para perto, encaixando meu corpo no dele, e beijou minha testa. Então para de pensar. E sente. O calor da voz dele, tão próxima da minha nuca, fez meu corpo reagir. Era sempre assim. Bastava uma frase. Um toque. E tudo em mim despertava. Dessa vez, foi mais lento. Ele me virou de bruços e começou a explorar minhas costas com a língua, desenhando caminhos entre as omoplatas, descendo pela curva da coluna, parando nos lugares onde minha pele tremia. Minha respiração acelerou. Senti as mãos dele segurando meu quadril e o corpo dele pressionando contra o meu com uma firmeza que me fazia perder o ar. Quando me penetrou por trás, o ritmo era compassado, controlado, mas cheio de intensidade. Me preenchia como se dissesse com um corpo o que não ousava dizer com palavras. E eu aceitava tudo. Me entregava inteira. Sem reservas. Meus gemidos se misturavam aos dele, abafados pelas almofadas. Ele segurava meus pulsos com uma mão e, com a outra, percorria minha cintura, minha barriga, chegando até meu clitóris com dedos precisos. Me fez gozar assim, de forma intensa, profunda, com o corpo todo em espasmos e a mente em branco. Depois, me virou de frente, me beijou com uma delicadeza que contrastava com a força de instantes atrás, e me fez gozar de novo. E de novo. Como se quisesse imprimir em mim cada lembrança do que vivemos ali. Como se quisesse me marcar com prazer. Ficamos deitados lado a lado, cobertos apenas pelo suor e pelo silêncio. Ele acariciava meus cabelos, enquanto eu tentava encontrar palavras que fizessem sentido. Preciso decidir se vou embora hoje. Confessei. Ele respirou fundo. Eu sei. Havia um peso no ar. Ele não insistiu. Não implorou. Não prometeu o que não podia cumprir. Só me olhou e disse: se você for, eu vou entender. Mas se você ficar, eu prometo fazer cada dia valer a pena. Engoli em seco. Aquilo não era uma declaração. Era uma escolha sendo colocada nas minhas mãos. As horas seguintes foram vividas como se fossem as últimas. Tomamos banho juntos, fizemos amor mais uma vez na sala, com o sol entrando pela janela e a cidade despertando. Comemos frutas na cama, rimos de bobagens, nos calamos entre um carinho e outro. Mas o tempo, ele não perdoa. E quando o relógio marcou 13h27, eu sabia, ou eu decidia, ou o destino decidiria por mim. Daniel me levou até a estação do metrô. Caminhamos em silêncio, mãos dadas, corações pesados. Quando chegamos à entrada, ele parou e me encarou. Se você entrar, não vou correr atrás. Mas se você virar e voltar, eu vou estar aqui. Havia um pedido não dito nos olhos dele. Me aproximei,
Dei um beijo longo em sua boca e disse apenas: "Não se despede ainda." Virei as costas. Entrei. Caminhei alguns passos. O coração disparado, o corpo tenso. E então, parei. Respirei fundo. Virei devagar. E ele ainda estava lá, olhando para mim, esperando. E assim termina o nosso segundo episódio de O Último Voo da Noite, depois do voo, a noite inteira. Mas me conta, você sentiu a intensidade, o desejo e a conexão que tomou conta deles? Se você se emocionou e se envolveu com cada gesto e cada toque, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que ama histórias intensas como essa. Seus comentários são preciosos e eu leio cada um com muito carinho. E atenção, o episódio 3 promete elevar tudo a outro nível: mais tensão, mais desejo, novas descobertas emocionais e momentos que vão fazer seu coração disparar. Você vai acompanhar como o medo e a paixão se misturam, testando a conexão deles de maneiras que ninguém poderia prever. Então fique pronta para sentir cada segundo, porque a história está longe de acabar. Não perca, com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.